Vamos lá começar a nossa gravação da segunda parte da nossa aula. Na primeira parte falamos sobre a primeira Revolução Industrial, aquela que aconteceu na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, né? Que trouxe vários inventos importantes que vão agregar à indústria daquela época uma grande produção em larga escala e vai começar a formação do operariado inglês, né? Agora vamos tratar da segunda Revolução Industrial, né? Então, vamos falar aqui sobre o segundo movimento do que nós chamamos de Revolução Industrial. Primeiramente, a segunda Revolução Industrial ela vai acontecer no século XIX. Ela é característica do século XIX e do começo do século XX, né? Então, boa parte dos historiadores consideram que depois de 1840, 1850, nós vamos ter novas formas se popularizando, se difundindo por todo o mundo, de formas de produzir, né? Onde a indústria ela vai estar sofrendo uma influência muito grande da tecnologia. E esse processo ele não vai ficar só restrito à Inglaterra, como na primeira Revolução Industrial. Ele vai começar a se espalhar pela Europa, né? Bélgica, Prússia, Rússia, França, Itália, vão ser países que vão levar adiante essas ideias e vão começar a desenvolver esse processo de chamada Revolução Industrial. Mas esse processo também não fica restrito apenas à Europa. Estados Unidos e Japão são dois países que vão começar a adotar essas metodologias, né, na produção industrial. E na segunda Revolução Industrial vai se perceber o seguinte: enquanto na primeira Revolução Industrial a técnica, a arte, a criação do invento era feita principalmente por pessoas curiosas, por empreendedores, investidores, a partir do século XIX vai se difundir a necessidade de relação entre ciência e tecnologia, ou ciência e técnica, né? Nessa época aqui nós já temos universidades em quase todos os países europeus, isso aí é algo importante, e nessa segunda Revolução Industrial do século XIX, né, nós vamos ter o invento de materiais desconhecidos da primeira Revolução Industrial e que hoje nos são bastante familiares, como, por exemplo, o aço, a eletricidade, o petróleo. Então, todos esses três grandes materiais, importantíssimos materiais para a indústria, vão começar a ser utilizados na produção e também na vida cotidiana das sociedades, né? Então, só lembrando que o aço, a eletricidade e o petróleo vão substituir a energia gerada pelo carvão em muitas das indústrias, né? Isso vai levar a novas formas de indústrias e empresas funcionarem e se organizarem. Vou citar aqui um exemplo, gente. Durante a primeira Revolução Industrial era muito comum a utilização do ferro, a fundição, né? E o ferro, como vocês sabem, enferruja. O ferro ele não tem uma durabilidade tão grande assim, se comparado ao aço. O aço ele não enferruja, né? Dificilmente ele enferruja, na realidade, né? Ele tem uma durabilidade maior que o ferro. Então, veja só a mudança. Outro ponto de vista também que tem que colocar é a questão da eletricidade. A eletricidade vai ser uma grande revolução na história da humanidade e nas relações humanas. Porque antes da eletricidade, as pessoas se guiavam pelo tempo da natureza, né? Está claro? Todo mundo sai, acorda, vai trabalhar. Escureceu, volta todo mundo para casa. E as pessoas viviam à luz de vela, etc. Com o surgimento da energia elétrica, essa ideia de noite e dia vai começar a ser superada. E aí nós vamos ter o seguinte: é noite, mas tem luz, eu posso trabalhar na fábrica. É madrugada, mas tem luz, eu posso trabalhar na fábrica. É noite, eu posso sair, né? Já que as ruas vão começar a ser iluminadas também, e a cidade vai começar a ser iluminada também. O petróleo também é outra grande revolução, né? Que eu vou tratar melhor nos próximos capítulos aí do nosso curso aqui de História. Então, vai surgir aí, gente, um novo tipo de capitalismo. Se nós tínhamos, na época moderna, o capitalismo comercial, e com a Revolução Industrial nós vamos ter um capitalismo fabril,
Com o desenvolvimento do capitalismo a partir da segunda revolução industrial, nós vamos ter um capitalismo de natureza financeira monopolista, né? Então é importante que a gente tenha esses conceitos bem na mente. O capitalismo financeiro é aquele capitalismo baseado na finança, né? Nos recursos que são investidos na produção, né? Então, nesse projeto de capitalismo financeiro monopolista, vai ser muito importante o papel dos bancos. Os bancos vão emprestar às empresas em troca de juros, e essas empresas vão tirar lucros e pagar esses bancos e fazer com que esse capitalismo financeiro sempre funcione e sempre atue. É nessa época aí, no século XIX, que vão surgir as grandes fábricas, fábricas com milhares de funcionários, milhares de operários. E essas fábricas, para poder os seus donos terem um capital necessário para pagar salários aos operários e também comprar matérias-primas em grande quantidade para se produzir em larga escala, eles vão precisar dos agentes bancários, né? Então, esse processo aí ele tem que ser entendido dessa forma, né? Como um capitalismo mais macro, né? Onde o capitalismo financeiro se liga também ao capitalismo monopolista, né? A criação de monopólios, de busca de controle de mercado, né? Então, isso vai ser algo fundamental. E um capitalismo que vai começar a extrapolar as fronteiras do local e se tornar um capitalismo também de Estado, né? Onde os Estados nacionais europeus vão começar a defender a sua indústria, né? E a organizar as práticas econômicas. Isso vai redundar também na necessidade de novas áreas, tanto de consumidores quanto de matérias-primas. E aí é um próximo capítulo que nós vamos trabalhar, que é o imperialismo ou neocolonialismo, né? Onde a procura por mercados consumidores de matérias-primas vai se direcionar à Ásia e à África. Então, como eu havia falado anteriormente, há nessa época aí uma grande concentração de capital. A ideia é quem tem dinheiro, quem tem capital, consegue investir mais e melhor e fica mais rico. Então, é importante que várias empresas possam controlar os mercados, certo? Através dos chamados oligopólios, onde um pequeno grupo controla uma grande quantidade diária de mercados consumidores. Então, isso faz com que se prejudique as pequenas empresas, que elas não têm condições de concorrência, e também se quebre a chamada livre concorrência. Por mais que o século XIX seja uma época em que as ideologias liberais são muito fortes, né, como também no século XX, essas empresas elas vão tentar controlar mercados, né? Então, essa ideia dos oligopólios, né, que são poucas empresas dominando a maior parte do mercado, ela é muito comum. Ela começa a ser desenhada e estruturada a partir do século XIX. E há três principais formas de controle de mercado. A primeira é a holding, esse termo em inglês, que significa empresas financeiras que controlam complexos industriais através de posses de suas ações. Então, são empresas que colocam o seu nome, sua produção no mercado de ações, e essas empresas são compradas por terceiros, né? E esses terceiros vão buscar comprar várias empresas no mercado de ações para poder uma empresa ou um núcleo enorme controlar esse mercado. Então, isso aí é chamado de holding. Essa prática aí é muito comum até nos dias de hoje, né? Onde, inclusive, empresas concorrentes, elas compram ações da outra para poder controlar a concorrência. Trust. O trust é quando as empresas absorvem as concorrentes, né? Ou seja, elas compram as suas concorrentes, controlando produção, preços e dominando o mercado, né? O trust ele é considerado um crime, né? Em muitos países sérios. Por quê? Porque esse controle dessas empresas faz com que o preço seja aumentado, né? E que haja um controle, digamos que de natureza artificial, de todo um mercado e de toda uma produção de um determinado gênero, né? A outra forma é o chamado cartel. O cartel é o seguinte, é quando várias empresas se associam, chegam a um acordo, né, para evitar concorrência.
Aqui nesse espaço você manda, nesse espaço eu mando, né? Então, isso é chamado cartel, né? E essas práticas aí de holding, trust e cartel foram muito características desse século XIX, né? Tudo bem que até hoje nós vemos essas práticas aí sendo aplicadas em vários países, inclusive no Brasil. Capitalismo financeiro, né? É importante tratar desse tema, né? Já que é uma das formas novas que o capitalismo vai estar se apresentando para a sociedade, né? Então, no século XVIII, o capitalismo se firma como a mais importante forma de organização econômica, né? Macroeconômica, diga-se de passagem. E aí vai surgir uma nova forma de capitalismo, o capitalismo financeiro, né? Então, até a segunda metade do século XIX, as empresas eram pequenas e familiares, né? Só que a partir do século XIX, isso vai mudar, porque essas empresas pequenas e familiares, os lucros eram revertidos pela própria empresa. Isso aí era chamado de capitalismo industrial, ou seja, o capitalismo baseado na indústria. O que era produzido ali era dividido ali, né? A partir de 1850, 1880, né, eu estou falando aí segunda metade do século XIX, vão surgir novas atividades econômicas, como, por exemplo, exploração de petróleo, usinas hidrelétricas, siderurgias, que vão exigir maiores investimentos e a necessidade de bancos para poder financiar tanto a produção agrícola como a extração mineral, né, em cada país. E esses bancos também vão começar a controlar, né, essas empresas através do chamado mercado de ações, onde um indivíduo ou um grupo pode comprar uma parte da empresa ou toda a empresa, né? Então, essa ideia de trazer o setor bancário para a produção, nós chamamos de capitalismo financeiro. E ela é uma forma importante de desenvolvimento capitalista, porque se coloca capitais e começa-se a impulsionar com mais força a produção capitalista industrial, certo? Então, esse é um ponto importante. Vamos falar agora sobre as novas tecnologias, né, que vão surgir no século XIX, né? Eu vou aqui citar as principais, né? Não vou citar todas, porque foram muitos inventos. O século XIX é o século das invenções, né? Boa parte das coisas que nós consideramos hoje fantásticas, né, foram inventadas lá no século XIX. Então, a indústria ela é uma área muito aberta a essas novas invenções, principalmente novas invenções que controlem o trabalho, aumentem a produção e melhorem a distribuição de mercadorias, né? Com mais velocidade e mais agilidade. Uma coisa é você pegar uma carroça e colocar o que você produz e levar essa carroça por dias e mais dias, né? Tendo que alimentar animais, colocar funcionários para poder levar seus produtos para outra cidade. E outra coisa, e aí eu estou falando do século XIX, é o surgimento do trem, da locomotiva, né? Onde você não precisa alimentar animal nenhum, você vai em uma velocidade constante e rápida, né? Onde você pode levar uma grande carga de produtos. Vamos citar aqui o primeiro grande processo que eu considero desse século XIX. É o processo Bessemer, que vai começar a ser aplicado na indústria a partir de 1856. Um engenheiro inglês chamado Henry Bessemer descobriu o aço, né, que vai substituir o ferro. Ele vai pegar vários elementos químicos, materiais químicos, fundir e formar uma liga mais forte do que o aço. E o aço ele vai ser um dos principais elementos da Revolução Industrial, que até hoje é muito utilizada na indústria. É uma grande descoberta. E aqui vocês estão vendo esse processo, né? Aqui vocês estão vendo um vasilhame, e esse vasilhame é onde é colocado as ligas de metais, que é produzido, aqui você está vendo, submetido ao calor, né? E ele vai girar aqui, essa rodando aqui é para ser girada, e vai produzir o aço, que depois de fundido, é esfriado, né? E se torna uma liga muito forte e utilizada. Outra grande invenção é o petróleo, né? Que até o século XIX era utilizado como tratamento medicinal. A pessoa estava doente, tomava banho de petróleo para poder melhorar a pele, né? Ou mesmo como lubrificante. Só que a partir de 1859, o petróleo passou a ser utilizado como combustível, né? Um combustível fóssil.
Como vocês sabem, o petróleo, na realidade, foi produzido através de materiais, animais ou vegetais, que estão na crosta na Terra, durante milhares de anos, né? Isso vai produzir, dado o calor e a decomposição, material que produz energia, e inicialmente vai ser usado como querosene, né? Para lamparinas, para inseticidas, e no final do século XIX, no começo do século XX, vai se descobrir que o petróleo pode ser usado como combustível para veículos, para máquinas, né? Substituindo o carvão, né? Em 1870 é inventado, né, por um engenheiro alemão chamado Diesel, um motor movido a gasolina, tanto é que o nome do motor é motor a diesel, né, em homenagem a esse cientista, que é uma grande revolução. Vocês estão vendo aqui, é uma máquina diesel, onde se colocava o extrato do petróleo e se fabricava, através da queima desse extrato, energia suficiente para mover rondanas e outros materiais, certo? Isso aí é o chamado motor a diesel. E o diesel ele passou a ser utilizado também nos vapor, nas locomotivas, nos navios, né? E até hoje é usado nos caminhões, né? Em todos os equipamentos de alta complexidade. Em 1870 também é inventado o dínamo, né? Que é uma máquina que produz eletricidade, né? O carvão ele vai começar a ser deixado de lado, né? E a eletricidade vai ser mais utilizada em fábricas, na questão também dos transportes e também usado na iluminação elétrica. Então, a invenção da eletricidade e principalmente do dínamo, né? Que é um elemento importante, que já ele é um gerador de energia elétrica que vai ser utilizado nas indústrias, né? E aí nós vamos ter uma grande revolução dos transportes, das comunicações, das estradas de ferro. Nessa época vão surgir estradas de ferro, automóveis, telefone. O Graham Bell é o inventor do telefone, aquele que é considerado o primeiro a desenvolver o telefone. Então, resumindo, é importante que vocês tenham em mente a relação entre ciência e segunda revolução industrial. E eu mostraria, através desse esquema aqui, que toda a pesquisa científica ela gerava progressos técnicos, né? Uma evolução tecnológica, que aumentava a produção, e aumentando a produção se aumenta lucros, e aumentando o lucro se aumenta investimento e concentração de riquezas para novas pesquisas científicas que iam produzir e mais, e mais, e mais, a ponto de hoje nós temos fábricas, né, que são quase que totalmente mecanizadas, onde a presença humana é dispensável, onde apenas um homem consegue controlar uma série de máquinas e de processos industriais, né? Hoje até já se fala, gente, de caminhões que não precisam de motorista, que são controlados, né, por robôs e etc. Então, todo esse processo ele começa lá no século XVIII e tem um período de muita florescência, né, ascensão, no século XIX, com a chamada Segunda Revolução Industrial. Eu vou parar por aqui e daqui a pouco eu vou dar continuidade à terceira parte da nossa aula.